Shalom, queridos. Que a graça e a paz do Todo-Poderoso repouse sobre cada um de vós. Estamos aqui num lugar muito bonito e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é obedecer à voz do Eterno. A importância de obedecermos à voz do Eterno. O texto que eu quero ler está em 1 Reis, tá? Capítulo 13. Aqui diz que eis que havia um homem do Eterno que pela palavra de Iá saíra de Iá-Rudá para Betel. Enquanto Jeroboão estava de pé junto ao altar, fazendo fumaça sacrificial. Ele clamou então contra o altar pela palavra de Iá e disse: ó altar, altar, assim disse Iá, eis que nasceu a casa de Davi um filho, cujo nome é Josias. E ele há de sacrificar sobre ti os sacerdotes dos altos, que estão fazendo fumaça sacrificial sobre ti. E queimará sobre ti os ossos de homens. Aqui nós vemos um profeta do Eterno com uma mensagem, para Jeroboão, para o altar. E Jeroboão, após ouvir isso, ficou muito indignado e estendeu a mão contra ele. A Escritura diz que a mão dele, naquele momento, começou a ficar seca, de modo que ele não conseguia mais voltar com a mão. Então, o que ele fez? Ele pediu para que o profeta de Elohim, orasse para que o nosso Todo-Poderoso, o nosso Elohim, curasse a mão dele de volta. E assim sucedeu, o profeta orou e assim sucedeu. Porém, o profeta, além da mensagem, ele vinha com uma instrução do Eterno, ou seja, um mandamento também, que assim a Escritura diz, que era de não comer e não beber naquele local. O Eterno disse isso a eles, para eles não comer e não beber naquele local. E o que aconteceu? O rei Jeroboão chamou ele para comer. E o que o profeta de Elohim responde? Nem se me deres, metade. Tá cheio de formiguinha aqui, eu vou mostrar para vocês. E ele diz: nem se me deres metade, do teu reino, eu iria comer ou beber na sua casa. E assim ele volta por outro caminho, obedecendo aquilo que o Eterno, tinha dito, que era de não comer e não beber naquele local. O que aconteceu? Os filhos de um outro profeta, já velho, idoso, viram todos estes sinais que o profeta fizera, e aí foi até o seu pai e contou ao seu pai o que esse profeta havia feito. E o que aconteceu? O profeta, após ouvir isso, ele pega o seu jumento, o seu cavalo, pergunta para os seus filhos aonde que estava o verdadeiro profeta de Elohim, e vai de encontro com aquele profeta. Quando ele o encontra debaixo de uma árvore, ele pergunta se ele é o profeta de Elohim. Ele responde que sim. Então, ele convida ele, já sabendo que ele não podia nem comer e nem beber, convida ele para que ele coma e beba. E ele responde a mesma coisa que ele respondeu para o rei Jeroboão, que ele não podia nem comer e nem beber naquelas terras, e nem voltar pelo mesmo caminho que ele ia. Mas esse falso profeta, esse profeta que lhe aparecera, mentindo, dizendo que o Eterno havia enviado um anjo para que falasse ao verdadeiro profeta que ele poderia comer e beber na casa deste falso profeta. Então,
quando o profeta verdadeiro ouve isso, ele diz, olha, nossa, Elohim falou com ele, né, mas não falou comigo, mas é outra profecia, então eu vou comer. Então o que acontece nesse momento? Acontece desobediência. Desobediência de um mandamento que o Eterno havia dado a ele de não comer e beber naquele local. Certo? Então ele passa a comer e beber. E naquele momento, né, o profeta, ele lança uma profecia para ele, né, sobre essa questão. E o mais interessante de tudo, né, é que quando o verdadeiro profeta sai, né, com o seu cavalo, ele é morto por um leão. Inclusive o leão fica do lado do cadáver dele. O que nós aprendemos dessa história, amados, é que nós devemos obedecer à voz do Eterno. Não podemos nos desviar por falsos profetas e falsas profecias. Se o Eterno te dá uma palavra, ele cumpre a palavra. O Eterno não volta atrás em sua palavra. Então, não existe duas profecias se contradizendo. Se o Eterno diz para você ir para frente e vir outro falso profeta dizer para você ir para trás, você não vá para trás, você vai para frente. Porque foi para frente que o Eterno te mandou ir, certo? Por isso que nós devemos ouvir a voz do Eterno. A voz do Eterno está nas Escrituras, amados. Né? Nós precisamos nos apegar aos estudos das Escrituras e ouvir a voz do Eterno. A voz do Eterno, como eu vos disse, está nas Escrituras. Né? A voz do Eterno está nas Escrituras. É claro que alguns da nossa comunidade perguntam, vocês acreditam que ainda existam profetas? Claro que sim. Se tem falsos profetas, é porque também existem os verdadeiros profetas. E os verdadeiros profetas estão ensinando. Assim como fez o profeta Eliseu, quando criou a escola de profetas. Né? Era um momento oportuno para que eles disseminassem, né, e ensinassem aquelas pessoas como era trabalhar no reino do Eterno. Uma mensagem maravilhosa para nós no dia de hoje, né? Olha só como que está o céu aqui. Tá bem chuvoso. O Eterno mandando a sua chuva, mostrando o seu amor. Quando chove, cresce tudo, cara. Cresce as plantações. Esse lugar aqui é um lugar que eu já venho há mais de 7 anos praticamente que eu venho aqui. Um lugar muito bonito, um lugar afastado da cidade, né, onde não tem muito barulho. Estamos orando por todos vocês da comunidade Yahushua. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente. Em nome de Yahushua, Baruch Hashem, amados. Shalom, shalom.